No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem um pessoal que está chegando na universidade e talvez não conheça, mas que é grupo de extensão. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e senhoritas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Pra Gente, né? Nesse nosso novo formato aqui que já se consolidou, você já está acostumado aí, todo dia, toda semana você está vendo a gente aqui, já fica, meu Deus, será que vai ter vídeo? Tem vídeo sim, a gente está aqui, pô, como não vai ter vídeo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem um pessoal que está chegando na universidade e talvez não conheça, e a gente resolveu começar a falar aqui, mais pra frente talvez tenham vídeos mais específicos, mas que é grupo de extensão. Qual que é a definição que você dá para grupo de extensão, João? Caraca, eu não estou preparado para isso. Eu definiria como tudo que a gente faz na universidade não está atrelado à ciência, nem atrelado a produzir ciência, né? Ou atrelado a você, sei lá, estudar para fazer o curso, ou tipo, sei lá, um currículo, por exemplo. Tudo separado, geralmente para atender a comunidade, né? Tipo, extensões, pelo que eu sei, a maioria tudo é para fora, né? Tipo, ou é para competir com as universidades, ou é para atender uma comunidade que a universidade está inserida. E aqui nós estamos falando nossa opinião aqui sobre a definição, mas para começar o assunto, porque deve ter uma definição formal, bonitinha, mas basicamente eu sinto que é uma forma da universidade devolver para a comunidade de alguma forma o que está ali dentro, entendeu? O que eu tenho que falar quando fala de grupo de extensão é que, por exemplo, eu fiz parte do cursinho. Basicamente é um cursinho pré-vestibular, gratuito da universidade, que são os universitários se juntando para dar um cursinho gratuito para a comunidade. Então é a universidade dando de volta para a comunidade. Você tem esse sentimento também, Binão? Você vai para outra linha? As minhas experiências com projetos de extensão, cara, são projetos bem diferentes do que eles citaram. Por exemplo, eu fiz parte do Fórmula. O Fórmula é basicamente um monte de gente que se junta para construir um carro de Fórmula para competir com outras universidades que também passam o ano inteiro construindo carro de Fórmula. É basicamente uma competição entre universidades. Não tem muito de voltar para a comunidade. Agora, para não dizer que não tem nada, dentro dos grupos de Fórmula, dependendo assim da criatividade, do conhecimento técnico das pessoas, pode-se criar tecnologias novas ali naquele grupo. E essas tecnologias podem vir por mercado e melhorar produtos já existentes. Então, assim, esse tipo de conhecimento, uma hora ou outra, volta para o mercado. Não tão diretamente quanto um cursinho. Vai literalmente ajudar as pessoas a passar na universidade, mas é interessante também. Dentro do Fórmula, por exemplo, ele é um projeto da engenharia mecânica, mas qualquer pessoa da universidade pode fazer parte, porque dentro de um projeto de extensão existem várias pastas, né, que são vários departamentos. Eu, por exemplo, fazia parte do departamento de sistemas embarcados. São sensores, atuadores, essa parte mais de eletrônica, porque eu sou da elétrica. A galera da mecânica trabalhava com suspensão, com roda, com câmbio, e a galera da produção trabalhava com RH, com marketing. Então tem espaço para todo mundo, independente de qual seja o curso que administre aquele grupo de extensão. Outro grupo que eu fiz parte é a orquestra. Cara, a orquestra até hoje eu não sei se ela é de fato um grupo de extensão, assim, pela definição. Porque tinha gente de tudo que era curso. O processo seletivo era diferente, a gente vai falar sobre isso também. Era um outro grupo de extensão que para mim era um lazer, assim, para mim era a forma de desestressar de todas as responsabilidades da UFSCar. Então é outra pegada, assim. Acho que antes da gente até aprofundar nisso, é legal a gente trazer tipo, uma visão mais geral, assim, do que é um grupo de extensão, que é basicamente um monte de alunos, com um professor orientador geralmente, se juntando para fazer alguma coisa. No caso do cursinho para dar aula para comunidades, no caso do Fórmula ali para construir o carro do Fórmula, tem o Baja também, que é tipo um Fórmula de rally, pelo menos eu vi assim. Tem o pessoal do futebol de robô, tem o Dragão Branco que constrói aeronaves. Exatamente, Empresa Júnior, Enactus. Então, esses são basicamente alunos que se juntaram para trabalhar em alguma coisa, né? Então, para trabalhar no cursinho, tem gente que projeto Pontinha, que trabalha dando aula em escolas de periferia, escolas de comunidades mais pobres. Então, são alunos se juntando para trabalhar, para fazer alguma coisa. Então, a ideia disso é que você vai fazer alguma coisa para fora, para além das suas aulas do curso, né? Então, Empresa Júnior é o clássico, né? Que você vai começar a aplicar seu curso antes de se formar. Então, você entra na Empresa Júnior e começa a prestar serviço para a comunidade do seu curso. Mas você não precisa necessariamente ficar atrelado ao seu curso, né? Eu fazia produção, o Binão fazia elétrica, acho que o Fórmula ainda tem um pouco mais a ver, mas, tipo, produção pro cursinho não tem ligação direta ali, mas eu gostava da ideia e eu fui lá e participei do cursinho. Eu não precisei participar da engenharia, porque eu faço engenharia de produção, participar da Empresa Júnior da engenharia de produção. Tem essa abertura assim dentro da Federal e acho que em muitas outras universidades também, né? Dá para dizer também que se você tiver uma ideia de projeto de extensão, você pode criar um projeto de extensão. A gente tem a pró-reitoria de projeto de extensão aqui na UFSCar. Acho que tem que ter 50 assinaturas de um professor responsável, um lance desse assim, sabe? É o máximo de informação que eu sei.
Porque até já ofereceram a gente, um rapaz uma vez ofereceu pro nosso projeto virar uma extensão, sabe? Tipo, esse lance de apresentar a faculdade, não tem nada desse tipo, apresentar a universidade, entrevistar pessoas de todos os cursos. Tem alguns projetos que o pessoal da Imagem e Som já fez disso, tipo, gravando, mas é tipo um documentáriozinho para o curso, mas não tem nada fazendo tipo isso. Vamos apresentar a universidade para a internet, de outras formas, não rola, sabe? E aí acho que dá pra gente puxar o assunto de processo seletivo, porque como esses grupos no geral têm vagas limitadas, tipo, não dá pra todo mundo entrar em muitos desses grupos, geralmente ele vai ter um processo seletivo ali que vai variar de acordo com o grupo. Então vamos dar exemplo nas experiências que a gente teve. Quando eu entrei pro cursinho, eu entrei pra dar aula de matemática. Eu lembro que eu fiz uma prova de matemática ali, que era bem parecida com a prova do Enem, tinha umas questõezinhas mais fáceis, umas mais difíceis. Aí eu passei na prova e eu tive que preparar uma aula e dar essa aula. Era uma aula de tema livre, eu lembro que na época eu dei aula sobre frações, que é um assunto que eu acho legal. Basicamente, eles avaliam ali a sua aula, avaliam a sua prova e você consegue a vaga ou não. Na época tinha 2 vagas, né? Uma vaga para bolsista e uma vaga para não bolsista, porque dentro dos projetos de extensão tem projetos que tem bolsa, tem projetos que não tem. No caso do cursinho, tinha dos 2 tipos, né? Tinha gente que dava aula e ganhava bolsa, tinha gente que dava aula voluntária. Quando você se interessar por algum projeto de extensão, é você entender como é que funciona o processo seletivo ali, perguntando, eles geralmente deixam isso bem descrito, e você meter as caras ali para tentar passar. É isso, basicamente. O do Fórmula, se eu não me engano, era uma prova escrita e uma entrevista com o líder da pasta que você queria fazer parte. Na prova escrita tinha algumas perguntas técnicas, assim, sobre carro, sobre manutenção. Eu não manjava muito, mas eu estudei o suficiente para passar. A entrevista era mais para o cara saber, assim, onde você se você realmente se encaixava na pasta que você assinou, que queria entrar, e os seus conhecimentos, assim. Porque, na verdade, a seleção era na prova teórica. Então, ali a entrevista era mais para saber onde te encaixar para usar melhor as suas habilidades. No meu caso, eu sabia muito de eletrônica, tinha acabado de sair do curso técnico de eletrônica, entrei na pasta de embarcados, que é basicamente eletrônica. Já na orquestra, eu lembro que o processo seletivo era você ensaiar um repertório e depois apresentar qualquer música desse repertório para a pessoa que era responsável da sua área. Então eu ia entrar em cordas, tocando viola, eu tinha que apresentar uma música aleatória que a chefe de cordas ia pedir lá no dia. Então você ensaiava o repertório inteiro e ela ia escolher uma música. E aí você tinha que tocar, enfim, aí a música é muito mais subjetivo que construir um carro. Então precisava dessa pessoa muito boa no que ela fazia para te avaliar ali. E eu tentei passar no cursinho também, não consegui, então foi uma experiência falha da minha parte. Eu lembro que o Léo tentou passar em, como que era? Simulcad? Simulcad, eu tentei passar no Simulcad, que era uma extensão que tem na produção, não consegui. O cursinho também eu entrei de segunda, na real. Fiz a primeira vez, não consegui, depois consegui. Para não parecer que esses processos seletivos são daquele tipo formalidade, mas quem quiser entra. Não é bem assim, de fato o processo seletivo seleciona. E ele serve também, somente para quem está em dúvida ou que tem uma área muito ampla assim no curso, de você entender mais ali de como é que você se sai em uma área específica. Por exemplo, se você está fazendo história e você não sabe se você quer dar aula para ensino superior ou quer dar aula para ensino médio, aí você entra no cursinho e dá aula de história e fala, putz, eu curti dar aula no cursinho, vou seguir para dar aula no cursinho. Tinha um amigo meu que fazia matemática, entrou no cursinho para testar, né, porque ele fazia matemática, para ver se ele ia curtir dar aula, e curtiu dar aula em cursinho. Ele saiu da graduação, se formou, e depois de se formado, ele está trabalhando dando aula em cursinho. Então, a extensão também serve nisso, né, para você já ir colocando a mão na massa antes de se formar. Legal levantar também, acho que, pelo que vocês perceberam, tem extensões que são específicas, tipo o Simulcad, que você vai lá simular um chão de fábrica, mano. Quem faz engenharia de produção, inclusive é do departamento de produção. Fórmula geralmente vai puxar mais engenheiros, elétricos e mecânicos, o Baja também, mas também acho que já conheci o pessoal que fazia psicologia, no RH lá, então tem espaço para isso. E tem cursos, tem extensões, perdão, que tem espaço para todos os cursos, né? Tipo, o cursinho, você não tem que... o Léo fazer engenharia de produção e foi dar aula de matemática. Você não tem que ser professor de matemática para estar lá no cursinho ensinando matemática. E o Léo podia dar aula de biologia se ele fosse bom fazendo... Se fizesse na prova e tal, porque você passou no Enem. Você supostamente é capaz de ensinar a passar de novo. E aí tem outros também que, mano, realmente não faz diferença nenhuma. Basicamente, o curso tá vindo tipo atlética, cara. Tem gente de todo lugar, de todos que é curso, sabe? Inclusive tem gente que está há muito tempo nos cursos, que troca de curso só para ficar na atlética,
Atlética é um rolê de instituição mesmo, assim, né? Aqui na Federal, pelo menos, eu não sou da Atlética, gente, eu sei, mas por cima, assim, é a instituição que sempre que tem algum problema, a reitoria culpa a Atlética, basicamente. Quando você vê o logo da universidade, tipo, em camiseta, sei lá, boné e tal, geralmente é a Atlética que faz, sabe? Se não for o curso, é a Atlética que faz. Evento esportivo, por isso Atlética. Então, a da Federal é uma das maiores do Brasil, porque a gente tem bastante aluno, então nossos eventos são gigantes também, tipo o Tusca aqui, junta a USP, no caso, e a Federal aqui de São Carlos, junta mais 4 ou 5 convidadas, e é um evento gigante. Então, você vai na Atlética, você vai ter evento, você vai ter o Tusca Social, que o Tusca é um evento esportivo, né, que tem as festas, mas também tem a parte social, que junta junta alimento para o pessoal em vulnerabilidade, enfim, em bairros periféricos. Inclusive, paralelo a isso, tem o próprio Operação Natal, né? Que também é uma extensão, no final do ano, do meio para o final, que o pessoal passa nos bairros também pegando alimento para levar para o pessoal carente. Acho que tem bastante coisa bem legal, né? Aí, além disso, tipo, tudo isso tem aquele AESEC, que se você não manja um pouquinho de inglês ou espanhol, você quer manjar mais, ou, tipo, você já manja, você vai receber o pessoal de fora do país para cá, ou mandar o pessoal para outros lugares. Você vai falar com bastante gente o tempo inteiro, então você acaba conhecendo muita gente da ESEC, que eu conheci pra caramba. Inclusive, eu tenho um berimbau que uma moça, mestre em capoeira do Equador, deixou aqui pra mim. What the fuck, sabe? Muito aleatório, mas são todos exemplos de extensões que você não precisa ter um curso específico. Sabe? Você pode ter de qualquer curso, você consegue entrar. E a ideia aqui não é falar de todos os grupos de extensão, até porque a gente nem conseguiria, acho que a gente nem conhece, eu chutaria que a gente conhece nem metade dos grupos de extensão que tem na Federal, mas trazer para vocês isso de que tem outras possibilidades para além da aula, entendeu? Que tem outros lugares que você pode ir. Se você, por exemplo, tô querendo entrar no curso, mas tô com medo de esperar 5 anos para depois de formado começar a atuar, para descobrir se eu gosto ou não, saiba que dá para você entrar numa empresa júnior e começar a atuar, ou se tem uns mais específicos, né? Igual no caso da produção, tem o Simucad, que é mais específico para a área de simulação, e vai ter grupos específicos dentro de todos os cursos para te ajudar nesse sentido também. Então, é uma outra forma de você fazer parte de conhecer esse universo que de fato é a universidade, que às vezes quando a gente chega assim, eu pelo menos quando eu cheguei, não sei se, acho que o João estava nessa aula, a primeira aula que a gente teve uma aula de apresentação e a galera começou a falar de grupo de extensão atrás de grupo de extensão. Se você passar do terceiro semestre, você não pode mais entrar na empresa júnior, tá? É só bem no comecinho, se não estou enganado. Exatamente. Tem o PET também, que é nessa mesma linha. Aí já são mais detalhes, né? Que quem entrar aqui vai saber. Então não fique apavorado. Cara, eu acho que é isso, né? A gente deu uma geralzona aqui nos projetos de extensão. Agora você sabe que ele existe. Então se você pensou em alguma coisa que a gente não falou, pode procurar, que provavelmente vai existir. Isso. Deixa nos comentários aí qualquer dúvida que você tiver, deixa o like, inscrição, ativa o sininho e se tiver em dúvida de um curso específico, dá uma olhada no canal que tem uns vídeos da gente conversando com a galera de vários cursos, de várias universidades ali no Diário de Cursos, que vale a pena dar uma olhada. E se quiser saber de alguma extensão específica também, deixa aqui embaixo, a gente pode entrevistar de repente alguém de alguma extensão específica que vocês queiram saber. Também. Exatamente, vamos construindo junto aí os próximos episódios. É isso aí, valeu galera, até o próximo. Valeu, rapaziada.